Galera, beleza? Meu nome é Jonathan, professor de Geografia do canal Geografia Ensinar e Aprender. Hoje nós iremos falar sobre os aspectos sociais e econômicos da região Centro-Oeste. E para começar a falar de aspectos sociais, vamos falar um pouco sobre a população do Centro-Oeste. Se a gente observar esse mapa, que eu uso em todos os mapas de regiões do Brasil, nas aulas de regiões do Brasil que eu estou fazendo aqui no canal, a gente vai ver que a gente tem uma das áreas mais vazias do território se a gente considerar apenas cidades com mais de 10 mil habitantes. Então são poucas cidades comparado com o Sudeste, comparado com o Nordeste, comparado com o próprio Sul, que tem mais do que 10 mil habitantes. Então a região Centro-Oeste é muito dependente das suas capitais. Então Campo Grande, Cuiabá, Brasília e Goiânia, onde que a gente encontra um volume de cidades com mais do que 10 mil habitantes no entorno dessas grandes cidades também, e no interior a gente tem uma dificuldade técnica até de conseguir médico, conseguir professores para as escolas, é bem complicado. Se você quer ser um profissional de qualquer área, você pode ter certeza que muitas cidades aí do interior do Centro-Oeste estão pagando alto, para ter profissionais qualificados dentro dessas cidades trabalhando. Muita gente quer ficar perto da praia, perto do mar, perto das principais cidades brasileiras, mas tem muitas oportunidades bacanas no interior do Brasil. Densidade demográfica entre 0 e 9 para Mato Grosso do Sul, Distrito Federal muito alto, porque é um espaço pequeno onde que a gente tem ali um bom percentual da população do Centro-Oeste do nosso país. Goiás aí com entre 25 e 49 dentro da média nacional, na faixa de 25 habitantes por quilômetro quadrado. Transporte, as capitais têm bons aeroportos, Brasília obviamente tem um dos aeroportos mais movimentados, Brasília também tem uma série de estradas que saem de Brasília, que começam com zero ali, Toda a rodovia que começa com zero, ela vai sair de Brasília e em alguma direção, Que começa com 1, são rodovias de norte a sul, número 2 de leste a oeste, número 3 são transversais, número 4 de ligação, certo? Então, acrescentando aí na aula do Centro-Oeste essa função. A gente pode perceber que em termos de vias, que são esses riscos vermelhos que a gente tem aqui, há uma dificuldade. Tem muitas áreas que não tem nenhuma estrada asfaltada, então é muita caminhonete, é muita estrada de chão, é muita tração nas quatro por boa parte dessa região do Centro-Oeste, que envolve principalmente o Mato Grosso, principalmente lá para o norte, onde que a gente tem dificuldades com relação ao clima amazônico, que ainda gera uma influência significativa ali. Aqui a gente tem a influência das cidades. O estudo do IBGE chamado de REGIC, em 2018 ele foi atualizado e divulgado agora em 2020, ele mostra Goiânia, Brasília, Cuiabá, Campo Grande fazendo o que eu já mencionei, que é influenciar todo o estado aos quais essas cidades estão instaladas. Então, sujeitos que têm que se deslocar 1.000 quilômetros para conseguir ter um atendimento médico especializado. Essa é a realidade de muitos lugares do Centro-Oeste. Ou porque não se tem condição de pagar, às vezes por determinados profissionais, outra porque eles não querem ir para esses lugares. Então as capitais são os únicos lugares que acolhem um corpo mais qualificado para uma série de atividades. Recursos minerais, destaque muito grande para a mineração de ferro e manganês no maciço do Urucum. Nós temos 3 áreas de exploração mineral no Brasil de grandes proporções de ferro e manganês, que é o quadrilátero ferrífero em Minas, a Serra dos Carajás no Pará e o maciço do Urucum aqui na região do Pantanal, certo? Onde que a gente extrai minério de ferro e manganês, mas numa escala muito menor que as outras duas, mas ainda assim é bem importante. Temos ouro e diamante espalhado pela região. Uma das primeiras oportunidades de ocupação que a gente teve no Centro-Oeste foi a mineração de ouro, o garimpo de ouro e de diamantes na região, que fizeram algumas pessoas inicialmente ir para lá, muito antes da expansão do agronegócio. Temos estanho também, que é importante para a indústria de eletrônicos, e que é complicado porque o estanho é obtido de forma com garimpo, muitas vezes, e que é bem complicado a questão trabalhista, a questão das condições de trabalho dessas pessoas, e esses são os principais recursos minerais da região. A economia, a síntese está aqui, vamos passar, o principal está aqui. A economia do Centro-Oeste, tem a capital federal? Tem, isso pode ser dito até numa outra aula em separado, sobre a importância de Brasília ou de uma capital federal dentro da região, mas o forte do Centro-Oeste é o agronegócio. Então a produção de soja, a produção de milho, a produção de carne bovina são os pilares da economia para aquela região.
né? E nem todo mundo que está lá e que planta soja, milho, paga pela terra. Então, muita grilagem de terra, muita ocupação irregular de áreas de cerrado, de áreas de Amazônia, né? De áreas indígenas, né? Então, é bem complicado essa expansão, ela é muito forte, muito volumosa, principalmente a partir da década de 60, 70, onde que, por exemplo, a cidade de Sinop fica no norte do Mato Grosso. Sinop significa Sistema de Imigração do Norte do Paraná. Então as pessoas se cadastravam no sul, né? Quando estava acontecendo a mecanização da agricultura aqui no sul, né? Eu preciso falar um pouco do sul para entender a ocupação do centro-oeste, porque que tem tanto gaúcho lá, né? O sul ele tinha um problema na década de 50, 60, 70, que era a mecanização da agricultura estava acontecendo aqui. Então muitas famílias se cadastravam num programa do governo, na época do governo militar, chamado Cianorte, que é numa empresa chamada Companhia de Imigração do Norte do Paraná, ia para Cianorte, se cadastrava e ganhava terra lá no centro-oeste. Então muita gente que hoje é contra e sem terra ganhou terra, né? O cara que está lá hoje na fazenda não, mas o pai dele, às vezes ganhou terra do governo, mas não quer de jeito nenhum que outras pessoas ganhem terra para produzir e ganhar sua vida ali também, né? Então muitas famílias se cadastravam, eram pessoas competentes na área de produção agropecuária, só que estavam desempregadas devido à mecanização. E aí o governo estimulou essas pessoas a ir para o centro-oeste, ou por um custo muito baixo da terra, ou até mesmo muita gente ganhou, né? Quem tinha mais arrego no governo militar ali ganhava terras no centro-oeste. E hoje grande parte dos grandes produtores rurais do centro-oeste estão eleitos, né? Estão no Congresso Nacional, certo? Então, e aí a gente acabou ocupando todo o centro-oeste de uma forma muito eficiente do ponto de vista do agronegócio, do ponto de vista econômico, né? Pelo menos no curto prazo ali, levantar grana com soja e milho parecia interessante, né? Mas hoje a gente percebe que isso resulta em lucro mesmo para algumas empresas, para poucas pessoas, quando comparado ao que degrada a natureza naquela região, como a gente viu na aula anterior. Mas isso vem mostrando um resultado muito positivo no quesito economia. Aqui eu tenho um pedaço de uma questão de vestibular, né, da UEMG, né, onde que mostra aqui, que em 1968 o Centro-Oeste representava 3,9% da economia do Brasil e em 2008 representava 8,9%. O Norte de 2,2% foi para 5%. Tá? Então assim, a maior elevação de crescimento de PIB, nesse espaço aí de 40 anos foi no Centro-Oeste. Por quê? Porque algo muito sensacional aconteceu naquela região do ponto de vista econômico. Sensacional no quesito, não tinha nada, agora tem alguma coisa. Tá? Mas o grande valor agregado, por exemplo, continua no Sul e no Sudeste. Então o Sul e o Sudeste perderam espaço e na verdade continuaram crescendo, só que essas regiões, por não ter nada, chamaram mais atenção. Tá? Então não é que o Sul e o Sudeste não cresceram o PIB deles, mas a participação dessas regiões no volume total de geração de riqueza do país aparentemente diminuiu em função de que aqui cresceu. Não é que lá diminuiu o PIB absoluto, o que diminuiu é o percentual, certo? Tranquilo? Entendeu? Qualquer coisa pesquisa, procura aqui no comentário, eu respondo para você depois. E o agronegócio ele tem muito mais crédito, ele tem muito mais dinheiro, né? Ele urbaniza com muito melhor qualidade muitas cidades. Aqui a gente tem, por exemplo, a cidade de Sapezal. É uma das principais cidades produtoras, né, de grão do Brasil. Tá? A segunda maior no ranking no valor de produção, né? Sapezal, está aqui. Né? Isso é de um trabalho acadêmico que eu peguei de 2006, 2007. Provavelmente os dados já foram bem atualizados, mas essas são as principais cidades produtoras de soja do Brasil até hoje. Tá? E a gente nota uma grande taxa de urbanização nessas cidades, ou seja, quem vai para a roça são as máquinas. As pessoas vivem nas cidades na logística do negócio, do agronegócio. Porque na roça mesmo, trabalhando, lidando com a terra, pouquíssimas pessoas que estão. Tá? Então isso daqui é para produzir soja e milho, que é uma coisa que é destinada à exportação e não necessariamente vai para a tua mesa. A agricultura que põe batata, cenoura, cebola, arroz no teu prato, essa sim é feita por muitas mãos. Né? A soja e o milho que vai para a indústria de alimentos, ela é feita basicamente por máquina. A logística gera bastante emprego, gera um negócio bem interessante. Tá? E aqui a gente tem a qualificação dessas cidades, né? Cidades muito pequenas que às vezes tem um monte de engenheiro, tem piloto de avião, tem gerente de agricultura, cara, são cargos bem remunerados, né? Que precisam ser bem remunerados para conseguir levar esses profissionais para morar no interior, né?
Então imagina um piloto de avião vai morar lá no norte do Mato Grosso. Claro, não tem nada contra o norte do Mato Grosso, mas ele está longe da praia, está longe de São Paulo, está longe do Rio, está longe da badalação, né? É um outro estilo de vida, mas tem bons salários sendo pagos para essa galera aí na região centro-oeste. Tu é técnico agrícola? Lá tem grandes opções de trabalho para você que é formado nessa área. Tá aí, ó, cidades bonitinhas, cidades planejadas. Eu estava falando de Sinop antes, Sistema de Imigração do Norte do Paraná, tudo planejado as cidades no caminho. Tá? Então eles faziam assim, ó, vai surgir uma cidade, daí eles começavam e tal, faziam a planta e começavam, ó, ficava quadriculadinho, bonitinho, e ao redor é soja, 200 km para cada lado aí é só soja. Então você tem a cidade ali, depois tem que se deslocar muito para encontrar outras cidades maiores do que essa aqui, por exemplo. Tá? Cuiabá, né? Cuiabá, capital do Mato Grosso. Quantos habitantes tu acha que tem a cidade de Cuiabá? Né? Muita gente deve estar pensando, sei lá, uns 200 mil, uns 300 mil, né? 612 mil habitantes. Então tá lá no Mato Grosso, não tá no norte do Mato Grosso, mas está lá no Mato Grosso, é longe pra caramba de São Paulo, é muito longe de Brasília. Provavelmente onde você está aí assistindo esse vídeo agora é mais perto de Brasília do que Cuiabá, que fica na região centro-oeste. Então eles estão bem longe de tudo e eles têm uma cidade enorme, decente, linda e maravilhosa lá. Tá? Então, e muita gente não pega um pacote turístico e diz assim, eu quero conhecer Cuiabá. O cara quer conhecer o Pantanal, acaba dando uma passada em Cuiabá ou vai pelo sul, Campo Grande, mas é uma cidade que tem muita gente morando, mas não necessariamente visitando. Tá? Campo Grande, outra cidade muito bonita. Quantos habitantes será que tem a capital do Mato Grosso do Sul? Tá? Que não é uma capital tão famosa, né? Mesma coisa assim, ó, Santa Catarina, eu estou falando de Santa Catarina. Florianópolis fica confinadinha aqui no meio de Curitiba, Porto Alegre, que são cidades bem maiores, então não é demérito o que eu estou querendo dizer sobre essas capitais. Então Campo Grande aí, 895 mil habitantes. No meu estado, Santa Catarina, não tem nenhuma cidade com essa população. Né? A maior cidade do meu estado chega a 500 e poucos mil habitantes, que é Joinville. Tá? Nem é a capital, no caso do nosso estado aqui. Tá? Então, cara, é uma cidade enorme, não conheço Campo Grande, mas, cara, de vista daqui, uma cidade enorme lá no meio do Mato Grosso do Sul, deve ser bem interessante essa cidade de conhecer, com certeza. Goiânia, outra cidade que é planejada, né? Cidade planejada, uma das maiores cidades planejadas do nosso país. Temos Belo Horizonte, temos Brasília, temos Goiânia aí como uma cidade planejada também, toda quadriculadinha, toda organizadinha, cidade com 1,5 milhão de pessoas. Isso aqui está bem atualizado, a informação mais recente que eu encontrei, né? Então podemos arredondar aí 1,5 milhão de pessoas, o tamanho de Porto Alegre um pouco menor do que Curitiba, que são cidades monstro, né? São cidades muito bem estruturadas. Isso que Goiânia tem ali do lado, Brasília, né, cara, que é outra cidade bem estruturada e gigantesca também, né? Era isso, beijão para vocês, não esquece de curtir esse vídeo, se inscreve no canal, né? Compartilhe com seus amigos caso você tenha gostado. Obrigado!